Você já percebeu como algumas mulheres parecem respeitar certos homens sem esforço algum, enquanto ignoram ou até menosprezam outros, mesmo quando estes tentam agradar ou impressionar? Existe um código silencioso, quase invisível, que diferencia o homem que impõe respeito daquele que implora por atenção. Hoje, vou te mostrar essas atitudes silenciosas que fazem qualquer mulher reconhecer seu valor imediatamente, sem joguinhos, sem gritos, sem necessidade de provar nada. Você pode até se sentir inseguro às vezes, duvidar do seu próprio valor, ou se perguntar se o respeito verdadeiro ainda existe no mundo moderno. E é justamente nesse ponto que entra a sabedoria. Respeitar a si mesmo é a chave. Porque quando você se domina, controla suas emoções e não se deixa levar por impulsos ou carências, você se torna imediatamente perceptível. A mulher sente isso, mesmo que inconscientemente. Ela não precisa ouvir suas palavras, ela sente a força silenciosa que emana de cada gesto, de cada olhar, de cada decisão sua. Vivemos em uma era de excesso de estímulos, de mensagens superficiais, relações rasas. O homem moderno muitas vezes confunde atenção com poder, presença com domínio. Mas o respeito feminino não é conquistado com esforço barulhento ou com tentativas desesperadas de agradar. Ele surge de algo muito mais profundo, do autodomínio, da serenidade, da consciência da própria identidade. É o estoicismo aplicado às relações humanas. É saber que seu valor não depende da aprovação dela, mas da sua integridade, da sua consistência e da sua calma firme diante da vida. E aqui está o segredo. Pequenas atitudes, quase invisíveis, são capazes de gerar um efeito enorme. Gestos sutis que transmitem força, confiança e dignidade fazem uma mulher respeitar você de maneira imediata. Não é sobre falar alto ou impor regras. É sobre como você se comporta quando ninguém está olhando, sobre como reage a situações desafiadoras, sobre como mantém sua postura emocional e psicológica mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com você 9 atitudes silenciosas que qualquer homem pode aplicar para se tornar imediatamente respeitado por uma mulher, usando a psicologia feminina e princípios estoicos como guia. Cada uma dessas atitudes não é apenas uma técnica de atração. É um reflexo do homem que você se torna quando decide assumir controle total da sua mente, do seu comportamento e do seu destino. Então, se você está pronto para perceber o impacto do seu silêncio, da sua presença e da sua força interior, fique comigo até o final. Porque o que vou revelar aqui não é sobre truques ou manipulação. É sobre transformar-se no homem que, naturalmente, não precisa provar nada, mas que, ainda assim, conquista respeito e admiração de forma imediata. Imagine que você entra em uma sala cheia de pessoas. Conversas altas, risadas espalhadas. No meio de tudo isso, há um homem que não fala muito, não precisa de atenção, mas sua presença é inconfundível. Todos percebem, sem entender exatamente por quê. Ele não grita, não se exibe. Ele simplesmente existe e isso basta para que todos o respeitem, inclusive as mulheres ao redor. A psicologia feminina percebe esse tipo de presença como sinal de força interna. Quando uma mulher encontra um homem que não busca validação, que não precisa impressionar, ela sente segurança. Esse silêncio transmite confiança e domínio natural, e mesmo que não haja palavras ou gestos grandiosos, ele marca profundamente. Ela observa detalhes sutis, a postura, o olhar firme, a calma em meio ao caos. O erro mais comum dos homens é acreditar que precisam preencher o espaço com palavras, piadas, demonstrações de valor exageradas. Muitos tentam impressionar, falar mais alto, ser o centro das atenções, acreditando que o respeito virá daí. Mas, ironicamente, quanto mais eles se esforçam, mais frágil e inseguro parecem. A psicologia explica. Mulheres instintivamente percebem a ansiedade e a necessidade de aprovação, e isso diminui o respeito instantaneamente. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que seu valor não depende da opinião alheia. Ele mantém silêncio estratégico, observando, absorvendo o ambiente e escolhendo o momento exato para interagir. Ele não busca atenção. Ele permite que o mundo se aproxime dele por vontade própria. O respeito surge do controle emocional, da disciplina interna e da firmeza silenciosa diante de qualquer situação. Emocionalmente, isso nos ensina sobre desapego e presença. Não se trata de arrogância, mas de autodomínio. A sensação de ser suficiente por si mesmo é libertadora e irresistível.
Quando você domina esse silêncio, percebe que a necessidade de aprovação desaparece e, paradoxalmente, é aí que se torna mais atraente, mais magnético. Então reflita. Você fala para ser notado ou permanece em silêncio para ser reconhecido? E é exatamente aqui que muitos se perdem, mas aqueles que compreendem essa força silenciosa conquistam respeito sem esforço. Imagine receber uma mensagem dela. Em vez de responder imediatamente, você mantém seu ritmo natural, não por ignorância, mas por controle interno. Ela percebe, mesmo sem perceber conscientemente, que você não é volátil, que suas ações seguem um padrão previsível, firme, confiável. Essa consistência silenciosa gera uma sensação de segurança que poucas palavras conseguiriam transmitir. Na psicologia feminina, mulheres são profundamente sensíveis a padrões de previsibilidade. Elas instintivamente avaliam se podem confiar em um homem pelo comportamento constante e pela coerência entre palavras e atitudes. Quando você mantém sua postura, mesmo diante de provocações ou incertezas, ela sente que você possui estabilidade emocional e isso desperta respeito quase imediato. O erro comum dos homens é reagir impulsivamente, tentar agradar ou mostrar entusiasmo exagerado para manter a atenção dela. Essa urgência transmite instabilidade e insegurança. Psicologicamente, isso sinaliza que o homem depende do humor ou da aprovação dela, quebrando a percepção de valor que naturalmente existiria se ele permanecesse firme. O ponto estoico é outro. O homem sábio compreende que consistência não é passividade, é força silenciosa. Ele age de acordo com princípios, não com emoções momentâneas. Ele respeita seus próprios limites, mantém seus hábitos e prioridades e só ajusta seu comportamento quando faz sentido, não para agradar. Essa firmeza se torna magnética, porque revela um homem que se governa a si mesmo antes de buscar aprovação externa. Emocionalmente, essa atitude ensina sobre paciência e autocontrole. Você não reage ao mundo como um barco à deriva, mas como um navio que conhece seu curso e não se deixa desviar por ventos passageiros. Quando você se torna consistente, ela percebe sua força interior sem que você precise dizer uma única palavra sobre isso. Então pergunte a si mesmo: suas ações refletem quem você realmente é ou apenas o que você acha que ela quer ver? E é exatamente aqui que a consistência silenciosa transforma a percepção dela e seu próprio domínio sobre si mesmo. Imagine estar em uma situação tensa. Alguém à sua volta perde a calma, provoca ou tenta desestabilizar você. Enquanto todos ao redor se agitariam, você permanece firme, respirando devagar, avaliando antes de reagir. Esse pequeno gesto, quase imperceptível, fala mais alto do que qualquer argumento ou demonstração de força física. A mulher percebe imediatamente que há algo nele que não pode ser abalado facilmente. Na psicologia feminina, a estabilidade emocional de um homem transmite segurança e confiabilidade. Mulheres instintivamente avaliam a capacidade de um homem de lidar com a adversidade sem se descontrolar. Um homem que mantém a calma mesmo em situações desafiadoras mostra que é governado pela razão e não pelo impulso, e isso desperta respeito profundo. Elas sentem que ele é um porto seguro, alguém que não se deixa arrastar por drama ou manipulação. O erro comum dos homens é reagir emocionalmente, ceder à raiva ou à frustração, e tentar provar algo com gestos ou palavras impulsivas. Essa perda de controle transmite fragilidade disfarçada de força. Psicologicamente, mulheres percebem isso como instabilidade e risco, diminuindo automaticamente a admiração e o respeito que poderiam sentir. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que não é necessário ceder a cada provocação ou desejo de controle externo. Ele mantém sua tranquilidade, observando o mundo, escolhendo quando e como agir. O respeito não surge do grito mais alto ou do gesto mais dramático, mas do domínio silencioso sobre suas próprias emoções. Esse autocontrole transmite uma força que palavras jamais conseguiriam. Refletir sobre isso é entender que seu estado emocional é seu território inviolável. Quando você se mantém calmo diante da pressão, não apenas impõe respeito, mas também inspira confiança, segurança e atração. O desapego emocional se torna um sinal de poder silencioso, invisível, mas altamente perceptível. Então pergunte-se: você controla suas emoções ou permite que o mundo controle você? E é exatamente aqui que muitos homens se perdem, enquanto os que dominam seu interior conquistam respeito sem precisar se esforçar. Imagine uma situação simples.
Você cruza com ela em um ambiente social. Em vez de desviar o olhar ou sorrir nervosamente, você mantém um contato visual firme, sem exageros, sem precisar de palavras. Apenas esse gesto silencioso transmite presença, confiança e controle. É quase hipnótico e ela percebe antes mesmo de compreender o motivo. Na psicologia feminina, o olhar é uma ferramenta poderosa. Mulheres captam sinais de poder e segurança em microexpressões, e o contato visual firme transmite exatamente isso. Ele diz: eu sei quem sou e não preciso provar nada. Esse tipo de comunicação silenciosa desperta respeito imediato, porque demonstra que você não teme julgamento nem rejeição, e que sua presença é digna de atenção. O erro comum dos homens é olhar nervosamente, desviar o olhar ou buscar confirmação com sorrisos excessivos. Muitos acreditam que agradar visualmente é suficiente, mas essa necessidade transmite insegurança. Psicologicamente, a mulher percebe essa atitude como fraqueza, e o respeito que poderia surgir do silêncio do olhar se perde. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que sua presença deve ser consistente com seu valor interno. Ele mantém o olhar firme, calmo, não para intimidar, mas para refletir controle e clareza. Ele não busca aprovação externa, mas permite que sua postura e confiança falem por ele. Esse simples gesto revela disciplina, domínio emocional e autoconfiança, elementos que instintivamente geram respeito. Refletir sobre isso é perceber que a força silenciosa não precisa de palavras. Cada olhar firme, cada gesto contido, cada presença serena constrói autoridade natural. É a demonstração de que você se conhece, se valoriza e, por isso, não se curva a expectativas alheias. Então pergunte a si mesmo: seu olhar transmite dúvida ou segurança? E é exatamente aqui que muitos homens falham silenciosamente, enquanto os que entendem essa força visual conquistam respeito imediato sem precisar pronunciar uma palavra. Imagine um homem que nunca deixa de lado seus compromissos, hobbies e metas pessoais por agradar alguém. Ele atende mensagens quando pode, não quando sente pressão. Comparece em encontros quando quer, não quando sente obrigação. Essa clareza de prioridades é silenciosa, mas incrivelmente poderosa. Ela comunica: minha vida tem valor próprio e minhas decisões não dependem de aprovação externa. Na psicologia feminina, mulheres percebem imediatamente homens que possuem objetivos e prioridades claras. Esse tipo de comportamento transmite independência e autossuficiência, características profundamente respeitadas e desejadas. Elas sentem que esse homem tem domínio sobre sua própria vida e que sua presença é um bônus, não uma necessidade desesperada de atenção. O erro comum dos homens é ceder a todas as demandas, abandonar seus interesses ou estar sempre disponível. Muitos acreditam que agradar constantemente vai gerar admiração ou afeto, mas o efeito psicológico é o oposto. Essa entrega excessiva sinaliza carência e fragilidade, diminuindo o respeito que naturalmente surgiria se o homem mantivesse seu próprio ritmo. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que suas prioridades definem seu valor. Ele não ignora ninguém por indiferença, mas mantém coerência entre objetivos pessoais e relacionamentos. Ele sabe que sua vida não gira em torno da aprovação alheia. Essa postura cria um magnetismo silencioso. A mulher sente que sua atenção é conquistada, não pedida, e que estar com ele é um privilégio. Refletir sobre isso é perceber que a força não está em ceder, mas em equilibrar desejo e disciplina. Quando você mantém suas prioridades, demonstra domínio próprio, integridade e maturidade emocional. A admiração surge naturalmente, e qualquer tentativa de manipulação se torna inútil diante de sua consistência. Então pergunte a si mesmo: você vive para agradar ou para conquistar sua própria vida? E é exatamente aqui que muitos se perdem, enquanto os homens que dominam suas prioridades silenciosamente conquistam respeito imediato. Imagine um homem que sabe dizer não sem culpa, sem explicações exageradas. Ele recusa convites que não deseja, coloca limites claros e não se submete à pressão de outros. Esse simples ato, silencioso e firme, comunica mais poder e valor do que qualquer gesto grandioso. Ela percebe imediatamente: este homem não é moldado por vontades alheias. Ele se mantém íntegro. Na psicologia feminina, mulheres respeitam profundamente homens que possuem limites claros. Um não bem colocado transmite autoridade, autoconfiança e autodomínio.
Essa atitude sinaliza que ele não é vulnerável à manipulação ou à pressão social e que sua vida e seus valores não são negociáveis. O respeito surge naturalmente porque ele demonstra que se valoriza antes de valorizar a opinião de qualquer outra pessoa. O erro comum dos homens é ceder, mesmo contra sua vontade, tentando agradar ou evitar conflitos. Muitos acreditam que um sim constante gerará amor ou admiração, mas, na verdade, transmite fraqueza e insegurança. Psicologicamente, a mulher percebe que o homem não possui convicções firmes, que sua aprovação é fácil de ganhar, o que reduz automaticamente o respeito. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que cada decisão deve refletir seus princípios, não o desejo alheio. Ele não busca ser popular ou amado a todo custo. Ele age de acordo com sua integridade e mantém limites claros. Essa postura silenciosa gera um magnetismo natural, porque a firmeza é percebida mesmo sem palavras. Limites firmes transmitem força e dignidade. Refletir sobre isso é perceber que o verdadeiro poder não está em agradar, mas em manter coerência entre seus princípios e ações. Quando você domina ou não, controla seu próprio mundo, preserva a energia e desperta respeito profundo. A presença se torna magnética justamente porque não é submissa às demandas externas. Então pergunte-se, você diz sim por medo ou por escolha consciente? E é exatamente aqui que muitos homens se perdem, enquanto aqueles que dominam a arte do não silenciosamente conquistam respeito imediato e admiração genuína. Imagine um momento em que ela tenta provocar ciúmes ou testar sua paciência. Em vez de reagir impulsivamente, você mantém uma postura serena, quase indiferente. Não é desinteresse, é autocontrole absoluto. Esse gesto silencioso tem um efeito imediato. Ela percebe que você não é facilmente manipulado, e isso desperta respeito e admiração instantânea. Na psicologia feminina, a indiferença estratégica funciona como um filtro inconsciente. Mulheres instintivamente testam limites e reações. Quando um homem não se deixa afetar por pequenos jogos ou provocações, ela entende que ele possui domínio interno. A força não está na reação emocional, mas na capacidade de manter postura e valores mesmo diante de estímulos externos. O erro comum dos homens é reagir de forma exagerada, tentar explicar ou se justificar. Muitos acreditam que demonstrar preocupação ou irritação vai provar valor, mas, na verdade, isso sinaliza vulnerabilidade. Psicologicamente, a reação intensa indica que o homem ainda depende da validação dela, e o respeito que poderia surgir do autocontrole se perde. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que a reação impulsiva nunca cria respeito, apenas revela dependência emocional. Ele permanece firme, mantém sua integridade e permite que o mundo teste seu autocontrole. Essa indiferença não é frieza, mas força silenciosa, e é exatamente isso que gera magnetismo natural e respeito imediato. Refletir sobre isso é perceber que você não precisa lutar por atenção, nem ceder à provocação alheia. A presença se torna poderosa quando suas ações são guiadas pela razão e não pela emoção. Quando você se mantém sereno diante de testes e jogos, transmite autoridade sem esforço. Então pergunte a si mesmo, você reage ou observa e escolhe. E é exatamente aqui que muitos homens se perdem. Enquanto aqueles que dominam a indiferença estratégica conquistam respeito genuíno, sem precisar gritar ou provar nada. Imagine que você reconhece algo nela, mas não exagera. Um elogio discreto, genuíno, feito no momento certo, sem expectativas de retorno. É quase imperceptível, mas ela sente. Esse tipo de reconhecimento silencioso comunica atenção, percepção e inteligência emocional e desperta respeito imediato, porque demonstra que você observa, mas não é obcecado. Na psicologia feminina, mulheres valorizam homens que sabem elogiar sem exageros ou necessidade de agradar. O elogio estratégico demonstra percepção e refinamento emocional. Ele comunica que você reconhece mérito, beleza ou atitude, mas mantém seu próprio valor intacto. Ela percebe que sua atenção não é gratuita, é concedida de forma consciente. O erro comum dos homens é exagerar nos elogios, buscando aprovação ou afeto em troca. Muitos acreditam que flertes verbais constantes ou declarações exageradas vão conquistar respeito, mas, na verdade, isso revela dependência emocional. Psicologicamente, a mulher percebe a falta de autocontrole e valor próprio, diminuindo a admiração que poderia existir. O ponto estoico é outro.
O homem sábio elogia com consciência e parcimônia, observando o impacto de cada palavra. Ele não busca reconhecimento nem validação, apenas transmite sua percepção de forma direta e controlada. Esse gesto silencioso se torna poderoso porque demonstra domínio sobre suas emoções e suas interações. Refletir sobre isso é perceber que a sutileza é mais eficaz que a ostentação. Quando você reconhece algo sem ansiedade ou necessidade, transmite confiança e autodomínio. Um elogio bem colocado comunica poder e respeito de forma mais profunda do que qualquer gesto grandioso ou palavras vazias. Então pergunte a si mesmo: você elogia para impressionar ou para expressar genuinamente o que percebe? E é exatamente aqui que muitos homens falham silenciosamente, enquanto os que dominam a arte do elogio estratégico conquistam respeito e admiração imediata. Imagine uma situação em que tudo parece apressado, mensagens não respondidas, encontros adiados ou decisões que exigem tempo. Enquanto outros homens demonstrariam ansiedade, irritação ou impaciência, você mantém a calma. Espera pelo momento certo, age com precisão, sem pressa. Essa paciência silenciosa transmite uma força interior que nenhuma pressa ou cobrança poderia gerar. Na psicologia feminina, mulheres reconhecem e respeitam homens que sabem esperar. A paciência revela controle emocional, confiança e maturidade. Ela percebe que você não é impulsivo nem dependente de gratificação imediata. Esse comportamento cria uma sensação de segurança e admiração. Ele é um homem que não se desespera, que não se curva à pressão externa, que valoriza seu próprio tempo e suas próprias regras. O erro comum dos homens é tentar acelerar tudo, ceder à ansiedade ou demonstrar impaciência. Muitos acreditam que pressionar ou mostrar preocupação constante vai gerar atenção ou afeto, mas, na verdade, isso transmite fragilidade e descontrole. Psicologicamente, a mulher percebe essa urgência como necessidade e dependência, diminuindo o respeito que poderia ter surgido do autocontrole silencioso. O ponto estoico é outro. O homem sábio entende que a paciência é uma arma poderosa. Ele sabe que o tempo é seu aliado e que cada ação ou reação deve ser medida e consciente. Ele não corre atrás, não pressiona, mas mantém firmeza em suas escolhas e em sua presença. Essa espera calculada transmite autoridade silenciosa, tornando qualquer interação mais significativa e respeitosa. Refletir sobre isso é perceber que a força verdadeira não está na pressa ou na impulsividade, mas na capacidade de controlar o ritmo da própria vida. Quando você age com paciência, demonstra poder, autodomínio e maturidade emocional. O respeito surge naturalmente, porque ela sente que você não se dobra à pressa do mundo e que cada gesto seu é fruto de consciência e escolha. Então pergunte a si mesmo: você é controlado pelo tempo, pela ansiedade, ou domina seu próprio ritmo? E é exatamente aqui que muitos homens se perdem, enquanto aqueles que compreendem o poder da paciência silenciosa conquistam respeito imediato, profundo e duradouro. Ao longo deste vídeo, exploramos 9 atitudes silenciosas que transformam a forma como uma mulher percebe e respeita um homem. Falamos sobre o poder do silêncio que impõe presença, a consistência que gera confiança, o controle emocional que impressiona, o olhar firme que comunica a autoridade, a clareza de prioridades, a força do não, a indiferença estratégica, a sutileza do elogio e a paciência que revela força. Cada uma delas não é apenas uma técnica, é um reflexo de autodomínio, disciplina e presença consciente. O ponto que permeia todas essas atitudes é simples, mas profundo. O respeito feminino não é conquistado com esforço ou manipulação, mas percebido através do valor que você demonstra sem precisar provar nada. Um homem que se conhece, que controla suas emoções, que mantém limites, prioridades e calma, transforma naturalmente a forma como o mundo e as mulheres ao seu redor o enxergam. Ele não corre atrás, não implora atenção, não se desespera por aprovação. Ele se torna, silenciosa e irresistivelmente, um porto seguro e uma referência de força e integridade. Emocionalmente, isso nos ensina sobre liberdade. Libertar-se da necessidade de agradar, de reagir a cada provocação, ceder ao instante ou à ansiedade, é assumir o controle absoluto da própria vida. Cada atitude que mostramos não é apenas sobre impressionar alguém, é sobre impor respeito a si mesmo, ser fiel aos próprios princípios e viver em consonância com o seu valor. Quando você domina isso, sua presença se torna magnética e a percepção que outros têm de você muda de forma quase instantânea.
Do ponto de vista estoico, cada atitude reflete sabedoria prática aplicada à vida moderna. O homem sábio não reage ao mundo, mas escolhe suas respostas. Ele entende que força não é gritar ou pressionar, é permanecer firme, consistente e íntegro diante de qualquer circunstância. Ele entende que liberdade emocional é inseparável de autodomínio. Ele sabe que sua atenção e energia são preciosas e não podem ser desperdiçadas em jogos ou inseguranças. E é aqui que a transformação acontece. Ao internalizar essas atitudes, você deixa de ser refém de expectativas externas, de testes emocionais da aprovação alheia. Você se torna o homem que nenhuma mulher esquece, não por esforço, mas por presença, postura e valor silencioso. Um homem capaz de inspirar respeito e admiração sem levantar a voz, sem correr atrás, apenas sendo ele mesmo em toda sua força e clareza. Se este vídeo fez você enxergar algo diferente, irmão, inscreva-se e fortaleça essa caminhada estoica. Deixe seu comentário e me diga qual dessas atitudes você percebeu tarde demais. No próximo vídeo, vou revelar o comportamento que separa o homem comum do homem que nenhuma mulher esquece. Prepare-se, porque isso vai mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo e nas relações.